Meus irmãos, muito boa noite a todos. Todos bem-vindos à Casa Sebastião Bate mais uma vez. Alguém veio pela primeira vez à casa? Bom, já veteramos aí, mas mesmo assim, muito obrigado pela paciência já desde já nos ouvir na noite de hoje. A lição de hoje é muito dura para aqueles que fizeram a leitura prévia e depois têm a oportunidade de lê-la. Nós vamos perceber que o nosso irmão agora é muito enfático, uma verdadeira chamada de atenção a todos nós com relação ao que nós temos feito na nossa vida, com as nossas capacidades, com os nossos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que até hoje não veem e não ouvem. É muito expresso e muito claro o posicionamento do nosso irmão com relação, principalmente, àqueles que integram o movimento da doutrina dos Espíritos, aqueles que já têm acesso aos conhecimentos consoladores, confrontadores e iluminativos que essa doutrina traz a todos nós, nos dando uma verdadeira chamada de atenção a respeito do que nós realmente podemos fazer com as nossas capacidades, com os recursos que todos nós possuímos, seja pela herança divina, pela nossa criação, pelas condições que todos nós temos e que Deus nos coloca onde precisamos, com quem precisamos, nas circunstâncias, com as adversidades e os problemas que todos necessitamos para que possamos vencer a nós mesmos e as nossas próprias limitações. A passagem está em Lucas, capítulo 16, do versículo 29, e o nosso irmão retrata uma resposta de Abraão quando é interpelado por um homem rico, que responde da seguinte forma: eles têm Moisés e os profetas, pois ouçam-os. E essa, na verdade, meus irmãos, é a resposta para todas as nossas dúvidas dos nossos corações, todas as interpelações que as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dificuldades têm buscado. Afinal, todos nós buscamos uma doutrina, uma religião, uma referência, uma condução espiritual na busca dessas respostas que todos temos dentro do nosso coração. De onde vim, para onde vou, por que existo, por que estou assim, por que não estou assim. E a resposta é muito clara. O conhecimento, as pessoas nos quais a divindade criadora, de perfeito amor e de inteligência suprema, coloca à disposição da humanidade e daqueles que são capazes de ministrá-la, de transmiti-la, mas a todos os demais que têm acesso a elas, bem feito, mano, efetivamente, para a sua própria melhora, para a sua própria evolução, para que nós possamos procurar uma vida realmente cheia de cor, cheia de amor, cheia de possibilidades e felicidades. Então, a mensagem da noite é uma mensagem inspiradora, de muita firmeza, de muita dureza do nosso irmão, porém com um carinho de sempre nas suas palavras. E começa o nosso irmão no primeiro parágrafo. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é o ensinamento de todos os dias no caminho comum. Como nós dissemos anteriormente, é uma resposta que deve ser dada a praticamente todas as perguntas do nosso coração.
buscando realmente entender o motivo de todas as dificuldades, o motivo dos sentimentos, dos corações magoados, dos sentimentos traídos, das enfermidades que assolam famílias, das imensas catástrofes que trazem muita dor e muito sofrimento a muitas pessoas, e igrejas e segmentos religiosos, lotam-se de pessoas na busca pela resposta dessas perguntas. É isso que o nosso irmão se remete nessa primeira parte. E continua. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. As fontes de conhecimento, as fontes de libertação, assim como nós chamamos, ele vai retratar isso na continuidade do ensino, estão presentes conosco, seja na forma das pessoas que as ministram, sejam os registros milenares de conhecimento, de história, de filosofia, de ciência, de estudos médicos, de estudos do ser humano, de estudos da mente, há milênios. Podemos dizer que elas nos acompanham desde o próprio nascimento da consciência humana. É isso que o nosso irmão se remete nessa parte, quando diz que o conhecimento sempre esteve à disposição do homem com a finalidade divina de que todos nós tivéssemos condições, seja de conhecimento, seja de exemplificações, sejam de pessoas, de modelos, de guias, de portadores das mensagens da verdade divina em todos os instantes da humanidade. Se nós formos aos acervos da história, nós vamos facilmente comprovar que em todos os instantes da humanidade sempre houve aquelas pessoas que estavam naquele instante portadoras das verdades divinas, de conhecimentos que pudessem lastrear um caminho novo, um direcionamento novo aos nossos corações, aos nossos pensamentos, à nossa forma de viver, de interagir, de conviver, de reagir, de pensar, de decidir, sempre para o melhor. E ele destaca duas sentenças, duas frases muito interessantes, que obviamente nos remetem ao próprio ensinamento de Jesus, de modo que vejam e ouçam. É muito curioso, meus irmãos, que todos nós lemos diversas vezes Jesus, na sua fala do Evangelho, aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos de ver, e para nós aquilo passa como se fosse algo automático, algo literal, e a gente não para entender o profundo ensinamento contido nessas pequenas palavras, mas que tem uma acepção, uma quantidade de conhecimento, uma chamativa às nossas vidas profundas. O que efetivamente é olhar verdadeiramente para as coisas? O que é efetivamente ouvir aquilo que precisa ser ouvido? Quando Jesus diz olhos de ver e ouvidos para ouvir, ele nos chama aos corações, ele nos chama ao nosso interior, à nossa existência, à nossa essência divina, para que a gente olhe sem os olhos do egoísmo, sem os olhos do personalismo, sem os olhos do interesse pessoal, e olhar com o olhar do coração, com o olhar da alma, com percepção, para que nós não façamos julgamentos errôneos. Aliás, para que nós não façamos nenhum julgamento, sobretudo. Que nosso ouvido e nossos olhos registrem somente aquilo que for realmente de aproveito, que seja de aproveitamento para todos nós. Que os nossos ouvidos parem de ministrar mensagens que nos levam à vida mundana, às práticas das frivolidades, a uma vida de consumismo, de autoconsumismo, sobretudo. Hoje nós nos consumimos a nós mesmos, perdendo horas de descanso, horas de aprofundamento dentro de nós, buscando recursos, buscando conhecimentos que nada somam à nossa riqueza espiritual. E ao mesmo tempo tendo oportunidades imensas, totalmente disponíveis, seja na forma da informação, seja na forma da exemplificação, da ação, no bem, na construção de nós mesmos, na edificação interior. Quantos de nós ainda usamos nossos olhos e nossos ouvidos para o supérfluo, para a enganação, para a manipulação de mentes, que ainda prospera grandemente e largamente no nosso mundo, na nossa sociedade? Estamos realmente
utilização dos nossos olhos de ver, dos nossos ouvidos de ouvir, para ouvir a mensagem de Jesus, São Milênios, deixado para nós, por Ele, para todos nós. O que temos realmente feito com essa bagagem imensa de luz, de iluminação, que já poderia ter nos libertado de imensas dificuldades, de imensos sofrimentos, de imensas catástrofes sociais, emocionais, mentais, sentimentais, que assolam hoje a nossa sociedade. E outra sentença, que nos chama muito a atenção, pelo menos, aos interesses essenciais. Interesses essenciais. O que realmente são interesses que são essenciais na nossa vida? Nós vemos aqui realmente nessa vida para termos um bom emprego, para pagarmos as nossas contas, para estarmos quitados com as nossas dívidas financeiras, para acordar e dormir todo dia o máximo possível, para na primeira oportunidade nos esbanjar em bebidas, em consumo de alimentos, em esbanjarmos as nossas capacidades em verdadeiros tributos ao externo, ao exterior, ao esbanjamento, à ostentação. Será que isso realmente é o interesse essencial da nossa vida? Porque nós estamos aqui, nós viemos aqui realmente para nos esbanjarmos nos erros, nos excessos, nos enganos, na difamação, na vida exterior, na vida de aparências, onde todos aparecem em redes sociais extremamente felizes, mas o coração extremamente aflito, em desespero, porque não tem atenção, às vezes dentro da própria família, às vezes do próprio ou da própria companheira, dos então chamados amigos, inúmeros amigos, que somam números imensos na contagem da informática, mas que no coração não somam nenhuma mão cheia. Aqueles que podemos verdadeiramente confiar, aqueles nos quais nós temos a coragem e a bravura de enfrentar uma crítica que seja construtiva, verdadeira, aquele que não nos firam diretamente os nossos interesses personalistas, individualistas, aqueles que falam a verdade ao nosso coração, e esses, na verdade, são tomados por inimigos hoje, não como amigos. Aqueles que tentam, junto conosco, propagar ou aumentar e exacerbar os nossos vícios, são aqueles que nós chamamos de amigos, são aqueles que estão conosco, errando conosco. Emmanuel é muito claro, né? Aqueles que estão decaindo estão sorrindo, estão se alegrando grandemente, estão sorrindo. Aqueles que estão decaindo estão sorrindo, achando que estão construindo um futuro melhor, algo melhor para si. Enquanto, ele diz, é preferível que aqueles que estejam chorando, sendo provacionados, estão em estado de profunda expiação, na verdade estão realmente furilando seu coração, a ponto de ele achar que é preferível estar nessa situação que está na oposta. Então, meus irmãos, nós temos a doutrina espírita, nos traz isso no cristianismo vivo, o conhecimento da imortalidade da alma. O conhecimento de que todos nós carregamos uma bagagem de inúmeras existências, onde a finalidade em Deus é o crescimento, é o aprendizado, onde através de uma consciência perfeitamente individual, entre uma infinidade de seres conscientes, todos nós somos perfeitamente individuais. Todos nós somos imortais. Já recebemos esse legado do nosso Pai na criação. E acessando esse conhecimento de que os sentimentos que nos unem aos corações, mesmo nas dificuldades, nos sentimentos adoecidos, nos ligarão para toda a eternidade, cabendo a nós transformar esses elos de ligação em elos luminosos que favoreçam o granjear amigos, que favoreçam a construção de um ambiente, de uma psicosfera, de uma sociedade, não só física, mas muito mais do que isso, uma sociedade de humanos, maceada pelo amor, pelos propósitos, pelos ideais do bem, da luz, do respeito mútuo, do desejo coletivo na bondade, onde a felicidade e o sorriso daqueles que estão ao meu redor são tão importantes quanto os meus. Acessando esse conhecimento, meus irmãos, que essa doutrina traz para nós, desse Deus maravilhoso, que não é esse Deus arbitrário, que não é esse Deus que lança, como eu sempre digo, os dados para cima, e dependendo do que cai, ele pune alguns e privilegia outros. A construção de um Deus que é pura inteligência, inteligência suprema, que conduz as nossas vidas com sabedoria e com infinito amor.
Com esse conhecimento, meus irmãos, ainda, lamentavelmente, todos nós, utilizamos desses recursos, dessas capacidades, dessa individualidade, dessa capacidade imensa que todos temos para um mundo melhor, verdadeiramente melhor em nossas mãos, e temos perdido imensas oportunidades de construirmos essa luz nos nossos próprios passos. Continua o nosso irmão, próximo parágrafo. É um parágrafo grande. Há precisamente um século, no caso do livro que foi publicado em 1950, em 1850, por isso ele diz precisamente, dava-se início aos primeiros movimentos na codificação, já Kardec já trabalhando, o intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo de vivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai e de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do Espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Aqui a gente já começa a ver o teor de dureza da mensagem, né? Felizmente ou infelizmente, meus irmãos, dependendo do ponto de vista, isso acontece pela oportunidade que todos temos de conviver nesta casa com o trabalho das cartas consoladoras, que acontece aqui periodicamente. Por coincidência ou não, acreditamos que não há coincidência, a mensagem se refere justamente aos espíritas que estão ainda presos somente ao fenômeno e não ao conteúdo moral que está contido nele. É imenso, é vasto. Presos ao fenômeno que acontece fisicamente, mas não ligados à essência divina que encontra-se por trás da consolação, do conforto, da mensagem divina. Como na época de Kardec, ainda muitos de nós, presos às mesas girantes, aos efeitos, ao divertimento, e não interessados nas mentes, nos corações, nos sentimentos que envolviam a cada um daqueles fenômenos. Nosso irmão Kardec foi convidado por pessoas de sua confiança para comparecer a uma dessas sessões onde aconteciam esses fenômenos das mesas girantes, onde as pessoas bebiam, confraternizavam, bebiam, socializavam-se. E aquelas mesas girando, todo mundo achando aquilo muito engraçado, muito divertido. Aquilo tornou-se um programa de fim de semana, de passatempo dos irmãos. E o nosso irmão, diretamente ligado a Jesus, um de seus servidores mais diretos, foi capaz de apreender o que continha de interessante, de realmente que servisse de orientação para a humanidade, de aprendizado, de construção do melhor. Construção do melhor, todos nós. Continua o nosso irmão, próximo parágrafo. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites, como ele vai apertando cada vez mais, ficando cada vez mais duro. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Talvez um dos nossos grandes problemas na humanidade seja nós esquecermos ou ignorarmos, talvez seja a melhor abordagem, de que esses breves 60, 70, 80, 90, 100 anos que nós vivemos, enfim, sejam nós esquecidos, seja essa ignorância proposital, muitas das vezes induzida por nós mesmos, em considerar que esses anos que aqui passaremos, estamos passando, serão eternos. Nós ignoramos a morte, nós procuramos não pensar nela. Justamente porque não temos enraizado nos nossos corações a sensação de que acabará, esgotando esses anos com o que achamos que é proveitoso para todos nós, não tendo a sensibilidade e a capacidade de estender a nossa vista além disso. Quantos de nós realmente paramos para pensar que já vivemos milênios, muitos milênios, centenas e mais centenas de existências, e temos muitas pela frente, considerando
todas as dificuldades ou bondades que vêm ao meu caminho decorrem das minhas ações do hoje e do passado, no meu interesse em reparar essas dificuldades, construindo um novo caminho, um novo futuro, que tenho feito eu das minhas condições, dos meus recursos. Conhecendo a esse Deus, que é toda perfeição, que é todo amor, que é todo misericórdia, que me coloca na situação com as pessoas, nos locais que realmente preciso para crescer. Que nada que me acontece não é injustiça. Tudo há mérito. A lei natural de ação e reação é presente, é constante, é natural em todos nós. Realmente, estou enxergando e ouvindo com os olhos do coração, e ele não vai ainda mais. Ele fala, um impulso animal tem limites. Nós vivemos para o esbanjamento, nós vivemos para a satisfação dos nossos egos, nós vivemos para a construção de um mundo consumista, vivendo um impulso animal de só buscar comida daqui, está tudo certo, ó, dinheiro daqui, está tudo certo, está tudo bem para mim, não importa como estão os demais, se para mim está bom, está tudo certo, não importa o que os outros sentem, o que passam. Isso é instinto animal. E ele chama a atenção do impulso animal tem limites, ou seja, quando nós realmente vamos nos atentar para a existência verdadeira, quando nós realmente vamos atentar para que nós somos muito mais do que efetivamente somos, nós podemos muito mais do que efetivamente estamos fazendo. Nós temos esse corpo, nós temos essa individualidade, nós temos essa bênção, essa riqueza da consciência. Nós estamos aqui todos, meus irmãos, conscientes de nós mesmos, sabendo onde estamos, o que estamos fazendo. Estamos aqui pensando, estamos aqui com as nossas próprias pernas. Por quê? Será que eu mereço? Isso é misericórdia apenas? Qual a finalidade disso tudo? Esse questionamento deve sempre animar os nossos corações. Não para que a gente tenha uma vida repleta de cuidados, mas uma vida repleta de felicidade, de contemplação do bem que nos serve, da felicidade que é presente, alcançável, enxergável e não alcançável. Vendo a vida como ela efetivamente é, mas vendo com os olhos do coração, do sentimento, com os olhos daquele que já tem esses conhecimentos, que tem a oportunidade de utilizar as inteligências e as capacidades que nos foram legadas pelo Pai, com a confiança que Ele deposita em todos nós. E já indo em tom de encerramento, o mundo está repleto de mensagens e emissários, há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar essa verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. É exatamente o que nós estamos comentando. Quais são as nossas realidades eternas? Nós vamos viver para sempre. Essa vida aqui terá um fim. O governo atual terá um fim. A situação financeira particular e geral da sociedade terá um fim. Tudo que está na matéria densa do nosso planeta está sujeito à transformação, à lei de destruição. Nós precisamos adentrar esses conhecimentos de vez nos nossos corações e nos nossos conhecimentos. A vida na matéria é passageira. Os aprendizados que nós adquirimos nessa experiência são eternos. As lágrimas que enxugamos, os amores que conquistamos, os amigos que granjeamos, as lágrimas enxugadas, os abraços prestados, os confortos, os conselhos, os amparos, a colaboração, o aprendizado aplicado no Evangelho de Jesus é o que permanece. E para encerrar, meus amigos, meus irmãos, muito agradecido pela paciência, pela atenção, citar o maior exemplo de todos, que é o do nosso mestre, que como governador espiritual do planeta tem e tinha todas as capacidades de nascer no melhor meio onde poderia nascer. Mas escolheu nascer na manjedoura simples, fugindo daqueles que o queriam matar já desde o seu nascimento. Escolheu ser traído por seus corações mais próximos. Escolheu ser negado por aquele que lhe daria a continuidade do seu evangelho como líder. Escolheu viver entre os enfermos, de toda sorte, do corpo, da alma, do coração. Escolheu todas as adversidades que um ser humano poderia ter,
Optou por todas elas, a morrer ignorado, incompreendido, maltratado, castigado por mentes que não tinham olhos de ver e ouvido de ouvir. E triunfou nos ensinando que é possível ser feito. Que nós realmente procuremos, meus irmãos, sair dessa zona de conforto, todos nós, que os nossos instintos, ainda ligados aos animais, nos imprimem essa vontade, né? Da zona de conforto, mas que nós, no exemplo de Cristo, no seu Evangelho, na sua luz, no seu exemplo, nas suas escolhas, nos seus sacrifícios, procuremos, meus irmãos, de vez, darmos uma continuidade digna, elevada, iluminada para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, de uma forma muito tranquila, de uma forma consciente. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre em nossos corações, que nós possamos oferecer condições para isso, se Deus quiser. Obrigado.